Meus amados irmãos, a paz do Senhor, é com alegria que nós estamos aqui reunidos mais este domingo que o Senhor nos deu, um dia abençoado, para estudarmos a lição da Escola Bíblica Dominical aqui, nesta classe online. É uma alegria poder estar com vocês e aprender da parte do Senhor algo para o nosso coração. Antes de vermos o assunto de hoje, a lição que vamos estudar, feche os seus olhos e vamos orar ao Senhor, pedir que Ele nos abençoe neste dia. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nesse momento, Senhor, pedimos a Tua bênção. Senhor, pedimos da Tua graça, da Tua misericórdia. E, Senhor, seja conosco no dia de hoje. Capacita-nos, ó Deus, para ouvir, compreender e, melhor, colocar em prática a Sua palavra. Coloca e tatua ela, Senhor, em nosso coração, para, Senhor, nunca nos esquecermos dela. É o que nós pedimos e já agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, hoje nós vamos estudar a lição de número 4, que vai falar sobre uma igreja cheia do Espírito Santo. Lembrando que nós estamos estudando nesse trimestre sobre a igreja em Jerusalém, falando um pouco da doutrina, da comunhão e a fé, que foram a base para aquela igreja que cresceu mesmo em meio a perseguições. Então nós vamos estudar hoje a lição 4, que vai falar sobre a igreja cheia do Espírito Santo. O nosso textuário de hoje está em Atos dos Apóstolos, no capítulo 4 e o versículo 31. Nos diz assim: "E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com ousadia a palavra de Deus." A nossa verdade prática diz que uma igreja cheia do Espírito Santo suporta aflições, ora com poder e ousa no testemunho cristão. Graças a Deus, irmãos, que assunto muito maravilhoso e urgente para a igreja, para compreendermos melhor. Nós vamos, nesse momento, fazer a leitura bíblica em classe. Os irmãos podem fazê-la comigo na sua revista da Escola Bíblica Dominical ou na sua Bíblia Sagrada, o que for mais acessível a você. Se você está com a lição em mãos, vamos assim fazer em Atos dos Apóstolos, capítulo 4. Nós vamos ler do versículo 24 ao versículo 31. Diz assim a palavra de Deus em Atos 4, a partir do versículo 24. "E ouvindo eles isto, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram: Senhor, Tu és o Deus que fizeste o céu e a terra, e o mar e tudo que neles há, que disseste pela boca de Davi, teu servo, porque bramaram os gentios e os povos pensaram coisas vãs, levantaram-se os reis da terra e os príncipes se ajuntaram a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque verdadeiramente contra o teu santo filho Jesus, que tu ungiste, se ajuntaram não só Herodes, mas Pôncio Pilatos, com os gentios e os povos de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu conselho tinham anteriormente determinado que se havia de fazer. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra, enquanto estendes a mão para curar e para que se façam sinais e prodígios pelo nome do teu santo Filho Jesus. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus." Irmãos, aqui, nesta passagem, descrito está com muita clareza o papel do Espírito Santo nessa unção, nesse fortalecimento, nessa ousadia que temos para fazer grandes coisas, para pregar o Evangelho, para cumprirmos o propósito de Deus. Então eu convido você, meu amado irmão e irmã, que nos acompanha nessa manhã, para que recebamos nosso irmão Aguinaldo, será o professor de hoje, e eu tenho certeza que o ensino que Deus tem para nós já está preparado em seu coração, e ele será o instrumento de Deus para a nossa vida nesta manhã. Quero, nesta manhã, cumprimentar toda a igreja com a paz do Senhor. Dizer a alegria de mais uma vez nós estarmos aqui iniciando mais um trimestre da Escola Bíblica Dominical, né? Esta feita
Nosso assunto, como já foi dito, né? A igreja em Jerusalém, né? Qual era o segredo da igreja primitiva, podemos assim dizer. O segredo para ser uma igreja abençoada, uma igreja próspera, uma igreja que não desistia, uma igreja que ela continuava, né? Uma igreja que, como diz a Bíblia, a cada dia, né, o Senhor acrescentava almas dentro da igreja. Então nós vamos ver o segredo e neste domingo nós vamos estar estudando a lição de número 4, onde fala de uma igreja cheia do Espírito Santo. Então esta é a base, né? Este é o fundamento de uma igreja que continua, de uma igreja que cresce, de uma igreja que não recua, né? Então, é uma igreja cheia do Espírito Santo. Nesta feita, a gente vê que essa igreja de Jerusalém, que era cheia do Espírito Santo, enfrentava desafios, né? Por dificuldades, por problemas, por perseguições, mas era uma igreja que perseverava, né? Tinha perseverança, tinha oração, tinha ousadia diante das perseguições. Nós vemos que os primeiros cristãos, eles não se recuaram, né? Mediante a afronta, mediante a perseguição, como falamos, né? Quanto mais a igreja era perseguida, mais eles buscavam, né, ainda a presença de Deus. Mais eles oravam, mais eles buscavam. Então, nós vamos ver no decorrer desta lição sobre esse assunto. E com certeza nós vamos entender o que uma igreja ela tem que fazer ou como proceder mediante as afrontas, mediante as perseguições. E essa igreja de Jerusalém, nós vemos que ela era uma igreja que perseverava. Então, irmãos, este é o segredo da igreja. Nos nossos dias também não será diferente, como lá no nascimento da igreja, né? A igreja sofreu perseguições, continuou sofrendo perseguições e ainda nos nossos dias, né, continua sendo perseguida, porque o inimigo sempre lutou e sempre ele vai lutar, né, para fazer com que a igreja pare, com que a igreja recue, né, com que a igreja não vá adiante. Mas o confortante também é saber que a palavra de Deus, ela diz, né, que as portas do inferno não vai prevalecer contra a igreja do Senhor, contra aquela igreja que persevera, né? Contra aquela igreja que ora, contra aquela igreja que é atuante, ou contra aquela igreja que tem a presença do Espírito Santo. Nós vamos ver dentro dessa lição, né, uma igreja, 3 marcas de uma igreja, né, que faz com que ela continue a prosseguir, com que ela não desista. É uma igreja que persevera, é uma igreja cheia do Espírito Santo e é uma igreja que ora. Então, são esses 3 os fundamentos aí para que a igreja ela prossiga, para que a igreja não recue. E o primeiro ponto da nossa lição, nesta manhã, nós vamos ver uma igreja perseverante. É uma igreja que
suporta o sofrimento, mediante as aflições, né, mediante as afrontas, as perseguições. A gente pode ver aqui que após Pedro e João, eles ali na Porta Formosa, aquele milagre que aconteceu, né, onde eles oraram, né, aquele paralítico se levantou e eles começaram ali a pregar a palavra de Deus. E mediante isso, eles sofreram uma ameaça. Foi pedido para eles que não falassem nem ensinassem no nome do Senhor. Então, foi uma imposição, né, dos religiosos ali para eles, que eles não podiam mais falar, ensinar em nome do Senhor. Então, a ordem estava clara para eles, né? Foi dada aos apóstolos. Eles estavam dispostos a pagar o preço de não segui-la. Então, igualmente hoje, irmãos, nós temos uma perseguição, ainda que o nosso país não é uma perseguição tanto quanto aberta, né, em relação, mas meio que, podemos dizer assim, diretamente, eles levantam leis, né, que no nosso meio está colocando coisas, tantas coisas surgindo que nós estamos vendo aí, mas mediante isso, nós não podemos recuar, nós não podemos ceder, nós temos que continuar, né, nessa vocação, como a Bíblia diz, o qual nós temos, que é anunciar a palavra de Deus, perseverar mediante as afrontas, mediante as perseguições que se levantam. E nós vemos aqui que os apóstolos, eles suportaram tudo isso por amor a Jesus, por amor ao Evangelho, por amor à palavra de Deus, né, por amor a tudo aquilo que eles tinham ouvido de Jesus, os seus ensinamentos. Então, eles não deram crédito a essa imposição dos religiosos ali da época, né, que eles não podiam pregar ou não podiam falar em nome de Jesus. Eles estavam dispostos a agir, eles agiam com perseverança, né? Isso foi possível porque Pedro, que falava por si e pelos demais apóstolos, havia sido cheio do Espírito Santo, né? Lá no dia de Pentecostes, onde Pedro, ele era um dos que ali estavam, onde eles foram cheios do Espírito Santo. Nós vemos que a partir daquele momento, quando Pedro foi cheio do Espírito Santo, ali mesmo a Bíblia já diz que ele começou a pregar e na sua pregação ali diz a Bíblia que quase 3.000 almas se renderam aos pés do Senhor. Então, uma igreja que persevera, uma igreja que prega, uma igreja que é perseverante, ela precisa o quê? Ser cheia do Espírito Santo. Então, só prossegue quem é cheio do Espírito Santo. Isso nós vimos na vida de Pedro, né? Nós estamos vendo aqui que ele foi cheio, né? Nesse termo verbal do grego usado, né? Lá em Atos 4 e 8, tendo sido cheio, demonstra que o apóstolo que já havia sido batizado do Espírito Santo no Pentecostes, ele foi novamente ali revestido do poder do alto. Então, uma igreja continuamente cheia do Espírito, ela suporta as provas e o sofrimento. Então, se nós queremos suportar as provas, as perseguições, nós temos que ser cheios do Espírito Santo, né? Ser revestidos do Espírito Santo. E outra característica de uma igreja, né, que persevera, ela não negocia os seus valores, ou uma igreja que é cheia do Espírito Santo, ela não negocia os seus valores. Nós vemos aqui que aquela classe sacerdotal intimidou os apóstolos e lhe deram ordens expressas, né, para que eles não falassem nem ensinassem no nome de Jesus. Então,
vocês não podem falar em nome de Jesus aqui, ou não pode tocar no nome de Jesus. Vamos dizer, até abriu portas para vocês, pode falar, mas não em nome de Jesus. Mas o que os apóstolos fizeram? Eles continuaram a falar. A resposta dos apóstolos está lá no livro de Atos 4:19, né? Julgai-vos se é justo diante de Deus, ouvir-vos antes a vós do que a Deus. E é o que a Bíblia diz, né? Quando surge alguma ordem que vá confrontar a palavra de Deus, que vá contrária à palavra de Deus, a Bíblia diz que, contudo, importa obedecer a Deus, né? Nós temos que ficar com a verdade que é a palavra de Deus. O que os apóstolos estavam dizendo mediante a este versículo, qual eles estavam dizendo, né? Eles afirmavam que não podiam negociar a sua fé, que eles não abririam mão dos valores da fé que eles haviam recebido, pois eles são inegociáveis. Então, aquilo que nós aprendemos, nós temos a verdade, que é a palavra de Deus. Nós temos que ter a nossa vida pautada na palavra de Deus. Então, esses valores, aquilo que a palavra de Deus nos ensina, aquilo que a palavra de Deus nos prega, né? Como a Bíblia diz que é inerrante, a palavra de Deus, ela é fiel à palavra de Deus, nós não podemos abrir mão, nós não podemos ir contra a verdade que é a palavra de Deus. Então, assim, nós temos que proceder, não podemos negociar a verdade da palavra de Deus. Então, essa é uma das marcas de uma igreja que perdeu ou está perdendo o poder do Espírito, a sua aceitação de princípios e práticas que afrontam as Escrituras. Então, igrejas que querem negociar, querem fazer barganhas com, né, não sei, para ter mais multidões, não é dessa forma. A verdade é uma, a verdade é a palavra de Deus. Nós não podemos fugir disso, nós não podemos ir contra essa verdade, né? É o que a Bíblia diz, né? Se descer um anjo do céu pregando ou dando outro ensinamento que não seja o que está na palavra de Deus, nós temos que considerar ele como anátema, né? Como maldito, pois não podemos aceitar, não podemos negociar as verdades da palavra de Deus, que são valores inegociáveis, né? Não, nós temos que ser perseverantes, como no primeiro ponto, mediante a essas afrontas. Não, segundo subtópico, não negociar. Então, uma igreja que é cheia do Espírito Santo, ela não negocia os valores da palavra de Deus. E mais, outra categoria de uma igreja que é cheia do Espírito Santo, outra marca de uma igreja que é cheia do Espírito Santo, ela está convicta de sua fé. Se nós observarmos uma igreja que foi perseguida, uma igreja que aqueles que eram opositores à palavra de Deus batiam de frente com os apóstolos, mas mediante tudo isso, os apóstolos, eles estavam convictos da sua fé. Então, uma igreja que é cheia do Espírito Santo, ela está convicta da sua fé. Ela não se apoia em suposições, mas em fatos. Nós, olhando para a vida dos apóstolos, a gente pode ver e entender, né, quantas coisas esses homens, eles presenciaram, né, falando de Pedro e João, ali na Porta Formosa, mediante aquele milagre, aquele ato de fé, né, que eles ali dizendo, nós não temos ouro, nós não temos prata, mas aquilo que nós temos, isso nós te damos, né, em nome de Jesus, levanta e anda. Então eles pôde ver ali, naquele momento, aquele homem, ele sendo curado, sendo liberto daquela
enfermidade. Então isso, irmãos, é fé. A gente não se apoia em suposições, em achismos, né? Eu acho, não. A palavra de Deus, ela é verdade. A Bíblia diz que Deus é ontem, hoje e será eternamente. É uma afirmação verdadeira, uma afirmação concretizada, né? Não é suposição, não é, eu acho que aconteceu isso, eu acho que foi feito isso, não. É a verdade, é a palavra de Deus, não é suposição, porque os primeiros cristãos não apenas ouviram sobre Deus, mas também testemunharam as suas obras. Como falei, eles andaram com Jesus, eles presenciaram tudo que Jesus fez no decorrer do seu ministério, estavam ali. A gente tem até um episódio, né, acho que cabe colocar aqui, em um ato de fé, onde Jesus, após a sua morte, a sua ressurreição, onde ele apareceu ali para os discípulos, estava lá Tomé dizendo, eu só acredito se eu colocar o meu dedo, né, ver a marca das suas mãos, colocar o dedo no seu lado, para realmente crer que ele ressuscitou, que ele é Jesus. E nós vimos Jesus ali permitindo Tomé, e Jesus até disse para ele, você creu, por quê? Porque você viu. Mas ele diz, né, na continuação desse texto, ele diz, né, mas bem-aventurados são os que não viram e creram. Então isso é o quê? É ter fé, é acreditar, é ter convicção, nós entendermos que Jesus, ele é, né? Ele foi, ele é e continuará sendo Deus. Nós vemos que quando Felipe pregou em Samaria, os samaritanos se convenceram porque ouviam e viam os sinais que Felipe fazia. Então, irmãos, isso é a pregação, a nossa pregação. A nossa pregação, ela tem que ter convicção, é um ato de fé. A partir do momento que nós falarmos, algo vai acontecer, né? O que a Bíblia diz, né? Jesus dizendo, esses sinais seguirão aos que crerem em meu nome, né? Pegarão serpentes, não lhe fará dano, expulsarão os demônios, falarão em novas línguas, né? Enfermos serão curados. Então isso é a nossa pregação, e nós vemos isso acontecendo na vida de Filipe. Alguém já disse que Deus é plenamente obedecido no céu, porque lá ele é visto, enquanto na terra muitas vezes é desobedecido por ser apenas ouvido. Então, o que é isso? É o que Hebreus diz, né? A fé é o que? É o firme fundamento das coisas que se provam e prova das coisas que não se veem. Então, ter fé é acreditar, mesmo que nós não vimos, mas nós temos relatos de pessoas que conviveram com Jesus, que andaram com Jesus, que presenciaram o milagre e tantas outras coisas feitas por Jesus. Nós, assim, temos que obedecer, né? Crer na veracidade, na verdade do Evangelho. Então, no entanto, a igreja cheia do Espírito não apenas proclama a palavra, mas também manifesta a obra de Deus. Romanos, né? 15, 18 e 19. Jesus foi poderoso tanto em palavras quanto em obras. Então, a multidão, quando Jesus estava, eles seguiam Jesus para o quê? Para verem os sinais, ou pelo milagre que Jesus fazia. Até em determinadas situações, quando Jesus disse, perdoados estão os teus pecados. Até questionavam, mas quem é este para perdoar pecado? Vamos dizer, o homem está aqui, ele quer um milagre. Aí Jesus dizia, não, para mostrar que o Filho do Homem tem tanto poder no céu e na terra, né? Perdoados estão os teus pecados, e levanta e anda. Então, os sinais que Jesus fazia. É a verdade do Evangelho, é a verdade da palavra de Deus. Então, uma igreja que é perseverante, é uma igreja que suporta o sofrimento, é uma igreja que não negocia os seus valores, e é uma igreja que está convicta da
sua fé, tem convicção na sua fé. E nós podemos aqui entrar, né, no segundo ponto da nossa lição, uma igreja que é cheia do Espírito Santo, né? Uma igreja que ora com poder. Então, a igreja que é cheia do Espírito Santo, ela ora com poder. E qual é a nossa oração? Como tem que ser a nossa oração, né? Oração com propósito. Nós não podemos orar sem ter um propósito. Não é? Oração não é jogar conversas fora, né? Não é falar ao... Não, oração é com convicção. Oração é com propósito. Eu estou orando para quê? Eu estou orando para que a igreja seja cheia do Espírito Santo. Eu estou orando para que a igreja seja revestida de poder. Eu estou orando para que a igreja ela tenha fé, para que a igreja ela seja uma igreja plena, uma igreja sólida, uma igreja abençoada. Então, oração com propósito. Nós vemos na oração do capítulo 4, onde nós lemos, do 24 ao 30, que os apóstolos, eles começaram a orar, por quê? Porque estavam sendo perseguidos. A igreja estava sendo perseguida e eles falaram, nós temos que fazer alguma coisa. O que nós vamos fazer? Vamos orar, vamos buscar a Deus, vamos pedir para que Deus ele nos livre dessa perseguição. Aqueles crentes oram para que Deus seja glorificado por meio de um evangelismo de poder. Eles oraram com um propósito e por isso foram específicos. Não foi, portanto, uma oração vaga. Não. Senhor, nós precisamos da tua ajuda. Nós precisamos da força que vem de ti, né? Mediante tudo isso que está acontecendo. E nós vemos aqui que nela eles oraram para que Deus exercesse a sua soberania e agisse por meio deles, dando-lhes poder para testemunhar do Senhor Jesus. Então, nós estamos sendo perseguidos. Nós, palavras minhas, né? Nós estamos correndo até o risco de ser preso, até o risco de ser mortos, mas, Senhor, nos dá ousadia, nos dá coragem, né? Para que nós possamos continuar, para que nós possamos não desanimar. Então, isso é uma igreja, né, que é cheia do Espírito Santo. Ela ora com o propósito. Propósito esse, nesse sentido, o propósito da oração foi para que Deus fosse glorificado na resposta. Então, está acontecendo tudo isso, mas que a partir do momento que nós pregarmos, que o seu nome possa ser glorificado, né, que o seu nome possa ser exaltado. E a gente vê isso, fato, né, de pessoas cheias, os apóstolos cheios do Espírito Santo pregavam, almas se rendiam aos pés do Senhor, o nome do Senhor era glorificado, o nome do Senhor era exaltado. Então, orando com propósito, e segundo, orando em unidade, como que estavam unidos, né, e ouvindo eles isto, Atos 4, 24 diz, unânimes levantaram a voz a Deus. O que estava dizendo ali, né? Era uma igreja que era unida. É o que, às vezes, nós podemos até citar, está acontecendo nos nossos dias, né? Não tem unidade. Quando é convocado, quando é pedido, ou quando surgem determinadas situações que a igreja é convocada a levantar um clamor, poucos são os que estão ali para juntos estarem orando, para juntos estarem buscando a palavra de Deus. Mas nós vemos aqui que eles, de prontidão, se uniram. É o que o Salmo diz, né? O quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, estar unidos em todos os sentidos, em todos os propósitos, em todas as causas, e assim a igreja cresce, a igreja continua, a igreja prospera. Por quê? Porque estão
unidos, né? No mesmo propósito, no mesmo objetivo. No caso aqui, na oração, unânimes. Significa que unidade aqui, né? Significa que um grupo de pessoas agindo com o mesmo propósito e em total harmonia. A oração é para quê? A oração é para que o nome do Senhor seja glorificado. Então isso é um objetivo só. É orar para esse propósito. É orar para essa finalidade. Isso mostra que havia unidade e concordância na oração. Então uma igreja cheia do Espírito Santo é unida. Então, irmãos, é momento, eu acho que, de nós refletirmos, né? Será que nós estamos no mesmo propósito? Será que nós estamos no mesmo objetivo? Qual tem sido a nossa preocupação? O que é isso, né? É uma igreja que é unida, é uma igreja que sabe respeitar as diferenças e entende que unidade não significa que todos são iguais. Não, não é isso. Somos diferentes, né? A igreja é composta de membros. Cada um tem a sua função. Cada um tem a sua, para que a obra de Deus ela prossiga. Né? Eu faço uma coisa, o outro irmão faz o seu trabalho, e assim vai nessa unidade, nesse mesmo amor, nesse mesmo sentido, a obra de Deus ela vai sendo feita. Então, no meio da igreja há crentes mais experientes, sabemos disso, e outros que ainda não estão aprendendo, há aqueles que são maduros na fé, e aos que ainda estão amadurecendo na caminhada cristã. É quando Paulo diz, né, que nós temos que suportar os mais fracos. Ele diz lá, quando eu era menino, eu agia como menino, mas agora que cheguei à unidade, né, a ser homem, então agora eu sou, como diz, cheguei à maturidade, então eu vou falar como aquele que tem experiência, aquele que já tem uma base, né, solidificada. Então, a igreja é composta dessa forma. Então, nós que somos mais maduros, nós temos que suportar aqueles que ainda estão numa fase, no crescimento, andando, né? Então, mas nada disso impede que a igreja se una em oração, buscando a Deus com o mesmo propósito. Então, é nessa mesma caminhada, nessa mesma fé, orando em unidade, estar unidos no mesmo propósito, independente das indiferenças que há no meio da igreja. E terceiro, né? Ponto desse segundo ponto, orando fundamentada na palavra de Deus. Por quê, né, irmãos? A orarem os crentes cheios citaram o Salmo de número 2, versos 1 e 2, que disse, pela boca de Davi, teu servo, porque bramaram as gentes e os povos perante. Pensaram coisas vãs. Não basta orar, né? É preciso orar tomando por base a palavra de Deus. Por quê, irmãos? Porque a palavra de Deus é a verdade. Deus, ele tem compromisso com a sua palavra. Então, é o que a Bíblia diz, passa o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Então, tudo que está registrado aqui na palavra de Deus, Deus, ele tem responsabilidade sobre aquilo que ele disse, sobre aquilo que ele falou. Então, se nós orarmos baseado na palavra de Deus, no que está escrito, nós estamos dizendo, ó Senhor, eu estou pedindo o que tu já falaste, o que tu já disseste, está na sua palavra. Então, com certeza, irmãos, essa oração, ela vai ser atendida, essa oração, ela vai ser respondida. Por quê? Porque é o que está na palavra de Deus. É uma oração que tem fundamento, é uma oração fundamentada onde? Fundamentada na palavra de Deus. Então, assim, nós temos que orar. Orar fundamentado na palavra de Deus é orar crendo e afirmando as suas verdades. Então, é isso. Ó Senhor, eu estou orando, não estou pedindo nada além do que está na sua palavra.
Então, é o que disse, né? Essa oração, com certeza, ela vai ser ouvida e aceita por Deus e respondida. Por quê? Porque nós estamos falando a sua palavra, pedindo de acordo com a sua palavra. Então, uma oração feita fora da palavra de Deus não terá nenhuma garantia de ser respondida. Por quê? Porque ele vela pela sua palavra para a cumprir. Então, não é a oração do meu sentimento. Embora nós temos que expor as nossas necessidades, mas dentro da palavra de Deus também tem salmos ou orações que foram feitas, né, por servo de Deus, que está aí registradas, que nós podemos pedir de acordo com o que está na palavra de Deus. Não há dúvida de que a falta de fundamentação bíblica pode estar por trás do fracasso na vida de oração. Então a gente vê tantas pessoas aí com fundamentos errados, né? Com coisas erradas sobre a oração, sobre o pedir, sobre o falar com Deus, que às vezes acha que Deus, né, tem a obrigação de... Não, nós temos que orar segundo a sua vontade, segundo o que está na palavra de Deus. Então, a oração foi e é a base espiritual da igreja, trazendo direção, coragem e poder de Deus para a igreja. Então, é fundamento da igreja, uma igreja que é cheia do Espírito Santo. Quando ela ora com propósito, é quando ela ora na unidade e quando ela ora fundamentada na palavra de Deus. E o nosso terceiro e último subtópico da nossa lição de hoje, uma igreja que é cheia do Espírito Santo, é uma igreja ousada em seus testemunhos. Ela prega, né, com ousadia, né? Ousadia para o quê? Para enfrentar a oposição, para enfrentar aqueles que são contrários à palavra de Deus. Então, eles oravam conscientes dos obstáculos que estavam enfrentando. Eles, no versículo 19, né, olha para as suas ameaças. Já foi dito que uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja perseverante. É uma igreja que persevera. É uma igreja que não desiste, né? Mesmo diante das afrontas, mesmo diante das portas contrárias que se levantam, é uma igreja que tem ousadia, né, para enfrentar as oposições. Ela suporta a oposição, o sofrimento por causa do quê? Por causa do Evangelho. Nós vemos aqui que deve ainda ser destacado, ainda que uma igreja verdadeiramente bíblica sofrerá rejeições e oposições. E, na verdade, todos os que querem viver piamente, né, o que a 2 Timóteo 3,12 diz, né, todos aqueles que querem viver piamente em Cristo Jesus padecerão perseguições. Nós vamos ser perseguidos, né? Nós vamos ter oposições. Então, uma igreja que procura se ajustar à agenda do Estado perdeu a sua autoridade espiritual e a sua legitimidade bíblica. Então, não é dessa forma, né, irmãos? O mundo que tem que se adequar à palavra de Deus, à verdade da palavra de Deus. Não a igreja se adequar, né, às vontades do mundo, ou daqueles que querem impor leis, impor regras, impor tantas as coisas. Não. A nossa vida, como se diz, a nossa única regra de fé e prática é a Bíblia, é a palavra de Deus, é o Evangelho. Então, a igreja que é cheia, mediante a tudo isso, ela enfrenta a oposição do Evangelho. E mais, uma igreja cheia do Espírito Santo, ela é ousada no exercício dos dons espirituais. Nós vemos aqui que
após eles tendo orado, todos foram cheios do Espírito Santo. Então nós podemos, irmãos, ainda devemos buscar os dons espirituais. Deus ainda continua a batizar com o Espírito Santo. Deus ainda continua a dar dons espirituais à sua igreja. Então, o enchimento do Espírito Santo está diretamente relacionado à prática dos dons espirituais na igreja cristã. Então, temos que ter, né? A igreja tem que ser cheia do Espírito Santo para vencer, para ter coragem, para ter ousadia, para enfrentar as lutas, enfrentar as barreiras, enfrentar as perseguições, enfrentarem os opositores da verdade, né? Aqueles que são contrários à palavra de Deus. Nós vemos aqui que não se trata, portanto, apenas do uso de uma frase de efeito no livro de Atos dos Apóstolos. É o Espírito Santo que dá o crescimento da igreja, né? Que tem lá, né? Um Apolo plantou, um plantou, o outro regou, mas quem deu o crescimento? Quem dá o crescimento é Deus, né? É o Espírito Santo que atua, que age no meio da igreja. Então nós devemos, portanto, nos encher do Espírito Santo para que os seus dons tragam edificação à igreja. É o que está lá, né? Não embriagueis com vinho em que há contendas, mas enchei-vos do Espírito. Então nós temos que ter essa obrigação, né? Ou essa preocupação de ser cheios do Espírito Santo de Deus. E o terceiro subtópico desse terceiro ponto vai falar que uma igreja que é cheia do Espírito Santo, ela tem ousadia na exposição da palavra. Nós vemos aqui que as Escrituras dizem que após a oração da igreja, todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus, né? Como citei antes, né? Pedro, a partir do momento que ele foi cheio do Espírito Santo de Deus, ele já começou a falar, a pregar com ousadia a palavra de Deus. O que é isso? Nós recebemos de Deus uma capacitação, nós recebemos de Deus uma força, né? Para nós anunciarmos a palavra de Deus, mediante o Espírito Santo de Deus que está dentro de nós. Então, é interessante nós observarmos aqui que o uso da palavra ousadia nesse texto aparece, por exemplo, em Atos 4,13, né? Para se referir à coragem de Pedro e João quando foram interrogados pelos anciões e escribas. Vocês não podem. Por que vocês estão falando em nome de Jesus? Mas eles, cheios do Espírito Santo, eles continuaram a pregar. O cristão cheio do Espírito se torna corajoso em sua vida cristã. Ele prega a palavra de Deus com poder. Então, independente, né, das ameaças, nós vemos aqui, se nós somos cheios do Espírito Santo de Deus, com certeza nós vamos pregar a palavra de Deus com poder, nós vamos pregar a palavra de Deus com ousadia. Então, resumindo, né, movida pelo Espírito Santo, a igreja anuncia o evangelho com ousadia, sem temer a oposição. Então, se você quer ter ousadia, se você quer ter coragem, se você quer ter disposição para pregar, para anunciar a palavra de Deus, eu te digo nesta manhã, né? Se encha do Espírito Santo de Deus. Amém, irmãos? Que Deus continue a abençoar a nossa vida e que Deus dê mais disposição, né? Para nós buscarmos os dons espirituais, para nós sermos cheios do Espírito Santo de Deus. Amém? Deus abençoe. Amém. Meus irmãos, que aula maravilhosa. Nós estamos gratos a Deus por ter usado estes nossos professores para, nesta manhã, nos trazer a sua palavra, nos ensinar. É muito maravilhoso quando nos reunimos para aprender a palavra de Deus, como acabamos de fazer. Meus amados, nós já estamos caminhando para o final da nossa lição, mas antes eu gostaria de convidar a você
meu querido irmão, irmã que nos acompanhou aqui, para nos fazer uma visita. Nós temos os nossos cultos presenciais, as nossas reuniões aqui em nosso templo sede toda terça-feira, toda quinta, também aos domingos nós temos 2 cultos, às 5h30 e também às 19 horas. Vai ser um prazer recebê-lo. Também nas igrejas, nas nossas congregações, nos bairros da nossa cidade. Nós temos igrejas em muitos bairros aqui de Matão, nas cidades circunvizinhas, como Dobrada, Nova Europa, Tabatinga, Gavião Peixoto, tantas igrejas, e eu tenho certeza que uma delas vai te receber com muito amor, com muito carinho. Você vai poder ouvir a palavra de Deus, entregar ao Senhor ali as suas petições, os seus anseios e ir para casa com uma resposta da parte de Deus. Vai ser uma alegria recebê-lo, e então eu faço esse convite a todos os meus queridos irmãos que acompanham essa nossa escola online. Meus queridos, também nós que amamos a Escola Bíblica Dominical, nós também podemos contribuir com a obra de Deus, com a obra missionária. Nós nos alegramos pela oportunidade que Deus nos dá de estudarmos essa escola, mas toda a infraestrutura depende do auxílio, da cooperação de toda a igreja para a sua manutenção. Então, os irmãos estão vendo passar aqui embaixo os números das contas da nossa igreja, a nossa chave Pix, e ali os irmãos podem enviar sua oferta, o seu dízimo e ajudar a nossa igreja, ajudar a obra missionária. Eu tenho certeza que Deus tem bênçãos reservadas àqueles que assim fazem. Amém, meus irmãos? Vamos dirigir ao Senhor uma oração. Feche os seus olhos, ore comigo. É o que nós faremos para encerrar a nossa aula como forma de gratidão a Deus. Oramos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigado, Senhor, pela oportunidade, pela bênção que o Senhor nos deu nesta manhã, de aprendermos a Tua palavra, mas pedimos, Senhor, a Tua ajuda, o Teu auxílio, para colocarmos em prática estas palavras, para gravá-las em nosso coração e nunca mais esquecê-las. Senhor, abençoe a obra das Suas mãos, abençoe, Senhor, a Escola Bíblica Dominical, a cada irmão, a cada irmã que acompanhou, que estudou conosco. Nosso pedido é que Deus, em Sua infinita misericórdia, derrame bênçãos sem medidas no coração e na vida de cada irmão. Em nome de Jesus é o que pedimos e já agradecemos. Amém. E nós nos reencontremos, né, irmãos, no próximo domingo, aqui em mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. E os irmãos já sabem, né? É a maior escola do mundo. Que Deus te abençoe.